Bom, se de repente você tem um triângulo e aparece um ângulo nele. Adriano, mas qual ângulo? Tem que ser o 30, o 45, 60 graus? Não tem que ser eles, mas se forem eles, ou qualquer outro que caia num segundo quadrante, e aí um pouquinho de trigonometria, né, que seja reduzido a eles, fica legal de fazer. Não é qualquer ângulo que você pode utilizar também. Se forem ângulos bons, os ângulos notáveis, fica mais interessante. Mas Adri, basta aparecer ângulo? Quantos ângulos são? Como é que funciona tudo isso? Vamos ver agora então. Olha só, dado um triângulo para você, digamos que você tem o quê? Dois lados. Eu tenho dois lados desse triângulo. Não que você não possa ter o terceiro lado. Se tiver, tá tudo certo também. Mas pelo menos dois lados você tem que ter. Ladinho A, ladinho B. E aí me diz uma coisa, se um ladinho é A, o outro ladinho é B, o outro lado é o lado C. Muito bem. E Adri, oposto ao lado C é o ângulo C. Isso é uma regra na geometria, né? O ângulo oposto a um lado recebe a mesma letra, se eu não usar letras gregas, recebe a mesma letra do lado. Então, Adri, lado C, ângulo oposto C. Portanto, o ângulo que tem que aparecer não é qualquer ângulo, é o ângulo justamente o quê? Que forma os dois lados, ou que os dois lados vão formar aquele ângulo. Portanto, se você tiver dois ladinhos e o ângulo formado entre eles, dá para usar uma outra formulazinha? Sim, claro que dá. Que diz o quê? Que A vezes B vezes o seno de C dividido por 2 vai dar a área do triângulo. Ou seja, o produto dos lados que você tem vezes o seno do ângulo que está sendo formado por aqueles lados. Isso tudo multiplicado, dividido por 2, vai dar a área do triângulo. Mas Adri, seno vai envolver trigonometria? Vai. Por isso que eu te falei que se os ângulos forem 30 graus, 45 graus, 60 graus, ou de repente no segundo quadrante, 120 graus, 135 graus, né? Ângulos que são reduzidos ao primeiro, comparados ao 30, 45 e 60 graus, fica mais interessante de usar. Se aquele ângulo for um ângulo de 20 graus, quem é o seno de 20 graus? Diz aí! Você não sabe não? Eu também não, né? Se eu pegar uma calculadora aqui, eu vou saber dizer com exatidão. Caso contrário, não. Então tem que ser um ângulo bom para trabalhar. Quando cai uma questão, normalmente é um ângulo bom. Legal então? Adri, tem dois ladinhos e o ângulo formado entre eles, multiplica os ladinhos, multiplica pelo seno desse ângulo, divide por 2 e você encontra a área do triângulo. Qual é meu medo? Que você como aluno possa pensar assim, ó, Adri, eu tô num vestibular, tô numa prova, caiu um triângulo, falou de área e tem um ângulo. Ai, eu tenho que usar a formulazinha. E se eu não lembrar, o que eu faço? Calma, não se desespera. Vou te dar outra saída. E na realidade, essa formulazinha aqui, ela vem de quem? Ela vem da fórmula mãe, que é só pegar a sua base vezes a sua altura, tudo sobre 2. Ela vai vir exatamente disso. Porque não é porque é um triângulo que não apareceu a altura que eu não posso ir ali e traçar uma altura nele. Pode ou não pode? Claro que pode. Eu escolhi um dos lados que eu tinha para ser a base, no caso o lado B, e eu tracei a altura relativa ao lado B. Lembrando que toda altura forma o quê? 90 graus. Então formou agora aqui um triângulo o quê? Um triângulo retângulo. Com relação ao ângulo C, o H é o cateto oposto e o A é a minha hipotenusa. Triângulo retângulo, seno, cosseno ou tangente. Quando eu relaciono o oposto com a hipotenusa, vai dar o seno. Boa, tem que responder. Participa da aula aí. Adri, vai dar o seno. Então, seno do ângulo C é o cateto oposto H dividido pela hipotenusa A. E eu te pergunto, é uma equação. Posso fazer o que eu quiser de um lado, desde que eu faça a mesma coisa do outro. Vou multiplicar os dois lados por A. Se eu multiplicar os dois lados por A, o H é igual a A vezes seno de A. Beleza. Encontrei o valor do H, mas eu posso fazer a área de um triângulo por base vezes a altura sobre 2. Vamos lá. A minha base é o B, a altura é A vezes seno de C. E aí base vezes a altura dividido por 2. Vamos ver o que vai dar isso então? Olha só, troca a base por B. Troca o H, a altura, por A vezes seno de C, dividido por 2. E olha bem para cá se não vai dar a mesma coisa. Claro, Adri. Adri, um lado que é B, o H nós vamos trocar por A vezes seno de C. A vezes seno de C. Tá todo mundo multiplicando em cima, dividido por 2. Ou seja, se você encontrar a altura através de seno, ou seja, fazer um pouco de trigonometria, e encontrou a altura, faz base vezes a altura sobre 2, você vai chegar nessa formulazinha aqui. Então qual é a vantagem de usar direto ela? É que você vai direto ao ponto. Peguei um triângulo, tem dois ladinhos,
tem o ângulo formado entre eles, eu já vou direto para a formulazinha. Vale a pena você memorizar, para você ganhar o quê? Tempo lá na hora da prova. Mas caso você não lembre, não tem problema. Você vem aqui, encontra a altura, um pouquinho de trigonometria, faz base vezes a altura sobre 2 e você chega lá sem problema algum. Pegou bem? Entendeu bem essa formulazinha? Bem legal, bem importante. Vamos ver uma questão agora para você ver como é que pode cair eventualmente aí na sua prova. Olha só. Questão da FGV. Um triângulo isósceles tem os lados congruentes com medida igual a 5. Bom, já é uma informação importante. É um triângulo isósceles e as medidas dos lados iguais são iguais a 5. Seja alfa medida do ângulo da base. Então o ângulo alfa é a medida do ângulo da base, interessante, importante, para o qual a área do referido triângulo é máxima. Opa, eu tenho um triângulo isósceles com lados iguais a 5. Alfa é o ângulo da base para que este triângulo tenha a área máxima. Podemos afirmar que quem é alfa? Alfa está entre quem e quem? A gente vai descobrir o ângulo alfa e vai ver qual a alternativa que ele vai se encaixar. Vamos lá então? Montando um pouquinho da questão, tá? Primeira informação importante é que o triângulo é um triângulo isósceles com lados congruentes iguais a 5. Vamos lembrar? Quem é o triângulo isósceles? Tem dois lados iguais. E o triângulo isósceles que tem dois lados iguais terá dois ângulos iguais, que são os ângulos opostos aos lados iguais. Meu Deus, Adriano, mostra isso com o desenho que fica melhor. Tá bom, vai lá. Triângulo isósceles tem dois lados iguais. Esses lados iguais, a questão falou que vale quanto? 5. Beleza. O outro lado é diferente. Vou precisar dele ou não? Não sei, deixa assim por enquanto. Os ângulos da base, lembra? Triângulo isósceles, dois lados iguais, dois ângulos iguais, que são os ângulos opostos aos lados iguais. E esse ângulo vale quanto? Esse ângulo vale alfa. Marquei o alfa ali. Legal, Adri? Dois ladinhos valendo 5, os ângulos da base valendo alfa e alfa. E aí ele pergunta o quê? Qual é o alfa para que este triângulo tenha área máxima? Olha só, ele destaca isso. Eu quero que esse triângulo tenha o quê? Área máxima. Qual é o ângulo alfa para que ele tenha área máxima? Pô, eu vou juntar as coisas, né? Ele está falando de área de triângulo. E Adri, tem ângulo envolvido. Qual é o ângulo para que tenha área máxima? Qual é a formulazinha de área de triângulo que envolve o ângulo? A vezes B vezes seno de C, tudo sobre 2. Qual é a formulazinha de área que envolve ângulo? E vamos pensar, quando fala em máximo e mínimo, a primeira coisa que pode vir à sua cabeça é o quê? Ah, Adri, é função do segundo grau. O valor máximo, quem sabe o valor mínimo, é o vértice na parábola e tudo mais. Mas calma um pouquinho. Para e pensa um pouquinho. Adri, falou em máximo e mínimo. Não é só em função do segundo grau que eu tenho máximos e mínimos. Deixa eu perguntar, lá no ciclo trigonométrico, seno e cosseno, tem máximo e mínimo, sim ou não? Claro. Qual é o maior seno do mundo? 1. Qual é o menor seno do mundo? Menos 1. O maior cosseno do mundo vale 1 e o menor cosseno do mundo vale menos 1. Ou seja, na trigonometria, quando eu falo de seno e cosseno, eu também estou limitando entre máximos e mínimos. Quer dizer, está tudo condizente para utilizar a questão. Só que, Adri, quando eu penso em usar essa formulazinha, por quê? Tá falando de área de triângulo, tá falando de um ângulo. Então, peraí, essa aqui é a ideal para utilizar? Eu vou multiplicar dois ladinhos e o seno do ângulo formado entre eles. Os dois ladinhos que eu tenho é o 5 e o 5, mas o ângulo formado entre eles eu não tenho. Eu não tenho ainda, mas se esse ângulo eu encontrar em função de alfa, eu consigo colocar o alfa na brincadeira e aí descobrir qual é o ângulo alfa para que este triângulo tenha área máxima. Aí eu te pergunto, aquele ângulo que a gente não sabe ainda, que é o ângulo que terá que ser utilizado, aí dá para descobrir ele, sim ou não? Claro que dá. Teorema angular de Thales diz o que pra gente? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar quantos graus? 180 graus. E se eu já tenho um que vale alfa e o outro que vale alfa, este ângulo é 180 graus menos 2 alfa. Faz sentido? 180 graus menos alfa, que é menos 2 alfa. Peraí, eu consegui justamente o ângulo que eu precisava em função do alfa, que é a pergunta da questão. Bora lá então? O ladinho A vale quanto? 5. O ladinho B vale quanto? 5. E o seno de qual ângulo? O seno do ângulo 180 menos 2 alfa. Lembrando, o ângulo que será utilizado é sempre o ângulo que está entre os lados que você vai utilizar na equação. Beleza, vamos pensar uma coisa? 5 vezes 5, 25, dividido por 2. Valores o quê? Constantes. Isso aqui não vai mudar nunca. Quem pode mudar nessa brincadeira é o seno do ângulo. Faz sentido? O seno de um ângulo pode variar no mínimo de menos 1 até o máximo que é
1. Bom, se ele vai de menos 1 até 1 e eu quero que a área dê a maior possível, para que dê uma área máxima, eu quero que esse seno dê o máximo também. Então eu quero que esse seno seja igual a quanto? Que ele seja igual a 1. E aí eu te pergunto, agora vem um pouquinho de equação trigonométrica, mas eu confio em você, vem junto comigo que a gente resolve. O seno de um o quê? O que é isso aqui que está dentro dos parênteses? Isso é o ângulo. Aí, Adriano, 180 menos 2... relaxa, é um ângulo. Vem comigo. Seno de um ângulo tem que dar 1. Aí você se pergunta, qual é o ângulo cujo seno dá 1? Este ângulo é o 90 graus. Vamos pensar? Seno de 90 graus dá 1. Seno de um ângulo tem que dar 1. Qual é o ângulo cujo seno dá 1? 90 graus. Então, se o 180 graus menos 2α for igual a 90 graus, isso com certeza vai dar 1. Aí basta encontrar o alfa, né? Vou subtrair 180 graus dois lados, fica menos 2α aqui, e 90 menos 180, menos 90. Se menos 2α é igual a menos 90 graus, divide os dois lados por menos 2, e aí o alfa é igual a menos 90 dividido por menos 2, que vai dar 45 graus. Então, alfa igual a 45 graus é o ângulo para que aquele triângulo tenha a área máxima. Cara, que questão top! Essa questão é muito, muito massa, legal, porque ela envolve área, fala de máximos e mínimos sem ser função do segundo grau, mas sim usando um pouco da trigonometria dessa formulazinha que você acabou de aprender agora. E nesse caso, a questão da FGV, 45 graus é um ângulo entre 40 e 50, né? Ele é maior ou igual que 40 graus, menor que 50 graus, que nesse caso corresponde ao gabarito da letra D.